Fala, senhores, sejam bem-vindos. Sou o professor Santiago Brandão, seu professor de Direito Administrativo aqui do Preparatório Sertão. Tá? Estamos com um projeto novo, que é a resolução de questões nas disciplinas, né? Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Penal. E eu ficarei responsável por Direito Administrativo. Sou bacharel em Direito, servidor público aqui do estado da Bahia, tenho algumas aprovações de alguns concursos aí, né, públicos. Posso mencionar aqui Polícia Militar do Maranhão, em 2012, Polícia Militar de Pernambuco, em 2016, Polícia da Bahia, em 2017, Polícia de Minas Gerais, em 2021, tanto no cargo de soldado como no cargo de CFO. E estamos aí nessa luta constante, né, que é a busca pelo conhecimento. Peço encarecidamente aos senhores que para a gente continuar com essa dinâmica, que vocês nos ajudem, tá? Siga nosso canal, curta nossas publicações, né? Dá esse joinha aí, vai lá no Instagram, segue nossa página, manda sua sugestão também, seja no direct, seja por e-mail, para a gente poder sempre estar melhorando esse conteúdo com os senhores. Tranquilo? Sem mais delongas, vamos para as questões de direito administrativo. E o tema que eu trouxe hoje para os senhores é o tema princípios, tá? Então, sem mais conversa aqui, vamos resolver a questão sobre princípios, beleza? Bora lá. Deixa eu só ajeitar aqui nossa webcam para eu ficar aparecendo para os senhores aqui, né? Não ficar conversando com o slide. Pronto, tá aí. Bora lá. Então, nossa primeira questão aqui, senhores, tá? De acordo com a Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Para quem já vem estudando um tempo, esses princípios são aqueles previstos no caput da nossa Constituição Federal, né? Que está lá como LIMP. São os princípios que regem a administração pública, né? Princípios mínimos ou sensíveis da administração pública. Considerando-se esses princípios, numerar a segunda coluna com a primeira, após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Eu gosto desse tipo de questão, senhores, porque eles trazem, né, a interpretação do conhecimento do aluno. Né? Ele quer saber o seguinte: ó, aluno, eu estou trazendo para você o nome dos princípios, vou colocar aqui um conceito e quero saber se você sabe. Né? Então ele quer que você enumere o princípio com a afirmativa. O que é que eu trago de bizu para os senhores? Né? Se eu fosse responder uma questão dessa, como eu faria? Tá? Primeiro, eu sei o que é legalidade? Sei. Tá? A legalidade na administração pública é: o particular faz tudo que a lei não proíbe e a administração pública faz tudo que a lei predeterminou ou estabeleceu. Então, a administração pública, quando se fala da legalidade, é uma legalidade estrita, ou seja, não posso fazer nada diferente do que a lei previu. Então, eu sigo a lei. Isso é administração pública. Já o particular, não. Ele faz tudo que a lei não proíbe. Se não está proibido, eu posso fazer. Correto. Tranquilo? Já a impessoalidade é o quê? A impessoalidade é dizer que eu não posso agir com favorecimentos pessoais, né? Com subjetividade. Eu tenho que ser objetivo e agir de forma imparcial nas minhas relações. Não posso tratar com afinidade aquilo. Tranquilo? Já quando se fala da moralidade, a gente está falando de ética, né? Boa-fé, lealdade. Está falando de preceitos que envolvem caráter. Tranquilo? Probidade administrativa. Já quando se fala da publicidade, a gente está falando aqui dos atos da administração pública serem públicos, ou seja, externos. As pessoas têm que ter acesso a essas informações, a esses atos, o que a administração pública está fazendo com esses recursos. Ah, professor, mas eu estudei aí e vi que não são todos os atos, correto, tá? Atos que envolvem segurança, né, nacional, sigilo em alguns processos que envolvem crianças, menores, ou quando a parte solicitar, também podem ter sigilo. Então a publicidade ela é relativa, beleza. E a eficiência, senhores, foi o último princípio elencado aí no caput do artigo 37. Veio com a emenda constitucional de número 19, tá? Dizendo o quê? Que os serviços da administração pública tem que ser eficaz, tem que ser célere, ou seja, rápido, e tem que ser econômico. Apesar de eu ser eficiente, eu tenho que agir com os meios que eu tenho naquele momento. É isso. Então, sabendo o conceito, a gente vai para as assertivas. E a gente aqui vai caçar erros, tá? Quero que você acompanhe meu raciocínio. Então, a gente sabe o que é legalidade. Vamos buscar o que é legalidade? Vamos. A administração deverá atuar sem favoritismo. Ó, o professor falou de favoritismo ou perseguição. Isso aí não tem condão de legalidade, mas sim de impessoalidade. Então, eu saberia que aqui é o número 2. Tratando todos de modo igual
igualdade ou isonomia, né? Quando necessário, fazendo discriminação necessária para se chegar à igualdade real ou material. Isso é isonomia, é impessoalidade, é igualdade. Beleza. Número 2, princípio da impessoalidade. Vamos para a segunda assertiva. Garantia de todos ao direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Então, quando a gente quer saber informação pública, a gente está falando do princípio da publicidade, senhores. A gente tem que ter o direito ao acesso, tá? E qual é o instrumento, só dando um adendo aqui, qual é o instrumento que respalda essa informação caso ela seja negada? Seria o habeas data, tá? Só pega esse bizu aí. Que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Olha o que a questão trouxe, bem inteligente, tá? Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tranquilo, existe sim uma limitação em relação ao princípio da publicidade. Beleza, então a gente sabe que aqui é o número 4. Professor, eu já tenho aqui o 2 e o 4, o que é que eu faria aí agora? Eu iria nas assertivas lá e via, ó, a letra B não pode ser porque não inicia nem com 2 nem com 4. A D também não pode ser porque também não inicia nem com 2 nem com 4. Restando apenas a letra A e a letra C. E daí eu vejo que na terceira alternativa aqui, ambas são o número 5. Então eu sei que aqui é o número 5. Aí a gente só vai conferir, tá? Organização racional dos meios e recursos humanos, materiais e institucionais para a prestação de serviços públicos de qualidade em condições econômicas de igualdade dos consumidores. Galera, aqui está falando nada mais, nada menos do que o princípio da eficiência, economicidade, celeridade, né? Eficácia. Então, eu tenho que saber fazer como prestar esse serviço. E ele tem que ser dessa forma, né? Equacional, tem que ser econômico e tem que ser rápido, tem que atender a necessidade naquele momento. Então, a gente já tem as primeiras alternativas aí. Restando agora o que vai diferenciar a questão A da questão C aqui é essa alternativa agora, porque uma trouxe a 3 e a outra trouxe a 1. Bora lá. Então, a gente lê aqui o que trouxe o enunciado. O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Lembra que eu já falei o que é a legalidade? É isso, tá? Então, a gente já matou a questão aqui. Aqui vai ser a número 1, restando aqui a letra C. Nosso gabarito aqui, letra C, tá? Bora lá. Vigorando o princípio da autonomia das vontades. Correto. Já que a lei não proíbe, vigora o princípio da autonomia da vontade. Lembrando a possibilidade de ponderação desse valor com a dignidade da pessoa humana. Ou seja, apesar de eu ter autonomia das minhas vontades, eu tenho que lembrar que existe a dignidade da pessoa humana e eu não posso interferir na seara do próximo. Ou na minha mesmo, né? Me degradar. Assim, a aplicação horizontal dos direitos fundamentais nas relações particulares. Tranquilo, sem mistério. E a última assertiva diz: a administração pública deverá agir com boa-fé, sinceridade, probidade, lanheza, lealdade e ética. Restando nosso gabarito aqui, né? Moralidade. Ou seja, gabarito letra C, senhores. Questão linda de fazer, né? E se você perceber, meu método de estudo é caçar erros, né? Não é difícil, até porque quando você tem domínio daquilo que você está estudando, você consegue caçar os erros, as falhas que a banca traz e apresenta. E ela apresenta de maneira grotesca. E é fácil de você acertar. Veja, fui por eliminação, deu certo. Gabarito letra C. Vamos para a segunda questão? O artigo 37, caput, da Constituição Federal do Brasil, de 1988, prevê os princípios que norteiam toda a atuação da administração pública. Beleza, é o LIMP lá, a gente já mencionou. A definição segundo a qual, veja, o que interessa aqui pra gente é isso aqui, ó. Qual é a definição que a banca quer que você saiba? A definição segundo a qual, aí vem, a administração deve agir de modo rápido, preciso, para conduzir resultados que satisfaçam a necessidade da população, né? Refere-se ao princípio da. Então, se eu tenho que agir rápido, se eu tenho que trazer resultados, se eu tenho que ser eficaz no meu modo de ser, só resta um princípio. E vocês já sabem qual é, porque eu falei na outra questão. Não pode ser impessoalidade, porque a impessoalidade trata das relações, né? Não pode haver intimidade, não pode haver subjetivismo, interesse pessoal. Não pode ser legalidade, porque a legalidade trata, né? Agir conforme a lei para a administração pública ou agir naquilo que a lei não proíbe, se for um particular. Não é legalidade, não é isso que fala aí. Publicidade é o que? Todos os atos devem ser públicos.
ressalvados aqueles lá cujos sigilos são necessários. Imoralidade é ética, boa-fé, lealdade, probidade administrativa. Restando aqui, senhores, o gabarito letra B. Doce, doce, doce essa questão. Se você tem conhecimento daquilo que fala o princípio, você sabe qual é a alternativa. E a alternativa refere-se ao princípio da eficiência. Gabarito aqui na nossa questãozinha, letra B, senhores. Beleza? Tá difícil o entendimento? Tenha domínio do conteúdo. Simples, tá? Bora lá. Questão número 3. Considere a situação hipotética. Veja, que trouxe já uma historinha. Eu gosto de questão assim. A secretária, ou seja, uma pessoa, né, de saúde do município de Fortaleza, determina a abertura de licitação para suprir demanda desnecessária, no órgão que dirige. Após análise regular de toda a proposta, sai vencedora a empresa a qual seu cônjuge é sócio, ou seja, seu marido, seu esposo, né, ou vice-versa, é sócio majoritário. Já tem um condão de interesse aí. Vai associando qual é o princípio que se refere a isso aqui. Nesse caso, dentre os princípios abaixo, é possível afirmar que houve a violação direta. Veja, senhores, aqui já é outra observação importante que eu trago a vocês. Está falando de uma relação contratual. Quando a administração pública age em relação à contratação, ela vai estar abarcada por leis, tá? Seja a Lei 8.666, que vigora até o final do ano de 2023, ou por conta de uma medida provisória, tá? Caso você esteja em dúvida, ou a Lei 14.133 de 2021, que é a atual e nova Lei de Licitações e Contratos, né? Que abarcou pregão, RDC, enfim. Logo, senhores, a gente tem uma lei especial definindo como são essas relações. E nessa lei diz o seguinte, tá? Ambas as leis, tanto a 8.666, que a gente brinca, né, que é a lei do demônio, 666, Deus é mais, e a lei 14.133, que também é a lei de licitações. E ela diz o seguinte, não pode haver interesse pessoal quando envolver cônjuge, parente, com afinidade. Isso fere um princípio. Qual é o princípio aí, senhores? Eu já falei. É o princípio da impessoalidade. Só que a banca foi muito esperta aqui nesse momento. Ela disse o quê? Se eu botar impessoalidade, fica muito na cara, velho. O cara vai acertar. E aí ela fez o seguinte, o princípio da eficiência, descarta. A gente já sabe o que é. Princípio da continuidade do serviço público, não. Eu vou explicar. O princípio da continuidade do serviço público diz o seguinte, ele traduz a essência de que o serviço público é contínuo e não pode parar. Ah, professor, mas a Constituição diz que nós temos o direito à greve. Tem, correto, você está correto. Mas existe uma lei geral da greve, veja, existe uma lei da greve que diz que alguns serviços são tão essenciais que não podem parar. Professor, a educação é um serviço essencial? Não, senhores. A educação não está no serviço essencial. Porém, coleta seletiva de lixo é sim um serviço essencial. Saneamento básico, senhores, é um serviço essencial. Imagine aí, né, parar de fazer o tratamento de esgoto, parar de cuidar das águas. Enfim, você já pode imaginar o caos que a sociedade ficaria. Por isso que é um serviço de continuidade pública. Ele não pode parar. Não se assemelha ao que a questão está pedindo. Então a gente já descarta também a letra B. A letra C diz vinculação ao instrumento convocatório, que também é um princípio previsto em ambas as leis lá de contratos e licitações, tanto na 8.666 como na 14.133. O que diz esse princípio da vinculação? Diz que quando você é convocado para participar de um certame de contratação, ou de concurso, ou de licitação, tá? Você está vinculado a um instrumento. Que instrumento é esse? O edital. Quando você vai fazer um concurso público, por exemplo, a referência do seu concurso é o edital. Mesmo que esse edital seja de 1999 e a gente já está aqui em 2023, a referência do seu concurso vai ser o de 1999. Professor, então quer dizer que tudo o que acontece no meu concurso é referente ao meu edital? Correto. Você sabe quanto você vai ganhar, quantas horas você vai trabalhar, quantas vagas estão disponíveis lá. Então tudo está presente no seu edital. Isso é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Logo, restou o nosso gabarito aí, letra D. Professor, mas a banca colocou devido processo legal? Correto, senhores. E o que é o devido processo legal? É você seguir os ditames corretos a qual a lei estabeleceu. Devido processo da lei.
Se a lei diz que você não pode ter relação de parentesco, cônjuge, parentes por afinidades, né? Enfim, você está ferindo o princípio, correto? Correto. E esse princípio é o devido processo legal, que dentro dele você pode ter de forma implícita ou subjetiva princípio da impessoalidade, princípio da legalidade, todos foram feridos aí. Por isso que é o princípio do devido processo legal que está sendo ferido e a banca já não colocou impessoalidade de propósito. Tranquilo? Pega essa orientação. Bora lá. Questão 4. Os princípios... Deixa eu colocar uma caneta aqui. Pronto. Os princípios que regem a atividade administrativa no setor público estão previstos de forma explícita ou implícita. Se ele for, senhores, só esclarecendo de forma explícita, são aqueles taxativos, né? Você leu, tá lá escrito. Mas se for implícito, você precisa de uma interpretação. Você tem que ler aquele trecho e interpretar que dentro daquele conteúdo tem um princípio. Em nossa Constituição Federal, correto. Até então, aqui não é uma pergunta, é uma orientação. E aí vem, assinale a opção que indica o princípio que impede um servidor de usar o seu cargo para lesar um desafeto. Ou seja, aqui está dizendo o quê? Que eu, servidor, vou agir com um interesse para ferir alguém. Se eu estou agindo com interesse para ferir alguém, eu estou agindo com qual princípio, senhores? A gente acabou de falar, princípio da impessoalidade. Eu não posso agir, né, de maneira pessoal para ferir alguém. Imagina aí, eu, policial militar, vejo minha ex-namorada passando. Né? Acontece muito aí a galera que faz concurso para carreira policial, né? Principalmente as mulheres. Não tô abrangindo todas, tá? Né? Vê lá o seu ex, ó, o sacana ali passando. Enfim, o cara passou, ela vai lá, ó, tá errado aí, viu? Quero fazer bafômetro, né? O etilômetro. Ó, calibragem do pneu. Vai fazer aquela abordagem no padrão. Isso é você usar, né, da sua qualidade de servidor público para ferir um desafeto seu, lesar. Não são nessas condições, mas aqui é um exemplo para fins didáticos, tá? Então, a gente está falando aqui do princípio da impessoalidade. Esse princípio aqui da continuidade a gente falou, que é os serviços essenciais não podem parar. Publicidade são tornar os atos públicos, né, de forma conhecida, ser público. A eficiência a gente já viu. E esse do contraditório, vamos comentar aqui sobre ele, tá? O princípio do contraditório, senhores, diz que você tem o direito, você tem a garantia de que você vai poder questionar algo do qual você está sendo acusado ou compelido. Exemplo, quando alguém vai fazer uma denúncia sobre você, a pessoa não tem absoluta certeza de que você vai ser preso por aquela denúncia ou punido. Vai haver todo um processo para que você possa contraditar aquela denúncia. Como é um processo jurídico, um processo administrativo, você precisa ter a possibilidade de se defender. Paralelo ao princípio do contraditório, coloca aí o princípio da ampla defesa, tá? Ampla defesa, ou seja, eu tenho acesso a todos os meios de defesas previstos, tá? Bora lá. Questão 5, né? Opa, voltando, nosso gabarito letra C, impessoalidade, né? Para não ficar dúvida. Questão 5. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o princípio da supremacia e da indisponibilidade. Tendo em vista que a função pública é a atividade exercida no cumprimento de alcançar o interesse público, ou seja, interesses pertinentes à coletividade ou à sociedade, tem-se que o Estado tem o poder-dever de perseguir, na justa medida, o que é necessário para o interesse público. Beleza. O fim princípio da administração pública é o interesse público. Professor, se um privado quiser sobressair sobre a coletividade, pode? Não. Ah, professor, o privado tem direito em relação à coletividade? Não. Sempre, no direito administrativo, sempre a coletividade vai ter um local de destaque. Ela vai ser superior. Tranquilo? Vamos lá. Assim, o direito administrativo possui 2 princípios basilares, senhores. Anotem isso se você não sabe. O direito administrativo tem 2 princípios basilares, tá? Chamados de pedras de toque. Professor, é o que isso aqui? Não estou entendendo. Pedras de toque é história? Não. Senhores, pedras de toque é um termo utilizado pela doutrina para dizer o seguinte, ó, quando a gente fala de direito administrativo, nós temos que lembrar desses 2 princípios basilares, que são as pedras de toque, ou seja, a base do ordenamento do direito administrativo para poder reger esse sistema.
tudo que vai vir para o direito administrativo tem que estar em consonância com essas pedras de toque, que são esses dois princípios basilares. E quais são eles? Vou falar aqui para os senhores, tá? Que é a supremacia, letra A, do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Vou falar sobre eles na sua especificação, mas antes vamos falar das outras alternativas. Olha o que a banca escrota colocou. Infinidade do interesse público. Errado, né? Supremacia do interesse público e disponibilidade do interesse público, não, tá? O interesse público ele é indisponível e eu vou explicar por quê mais à frente. Outra vez, infinidade do interesse público, mas aqui ainda colocou interesse privado. Não, o interesse é público, nunca privado. Supremacia do interesse público, né? Igual a letra A, mas aqui no final ele colocou indisponibilidade do interesse privado. Veja, você tem que ler. Essas questões assim gêmeas, elas acabam confundindo o concurseiro que vai fazer a prova. O cara, se não estiver muito atento, cai nessa pegadinha. E o que é supremacia do interesse público? É você dizer que quando houver uma relação entre um privado e a coletividade, haverá supremacia do interesse público. Exemplo, eu tenho um bar, tá? E nesse bar eu quero botar um pagodão lá para tocar, né? Um sambinha. Fecho a rua, coloco, não aviso a ninguém, coloco o meu samba lá, não passa carro, não passa pedestre, não passa nada, porque lotou. Mas eu não pedi autorização pública, eu não fui lá pedir permissão para utilizar aquele espaço. O que vai acontecer? Vai acontecer que alguém vai ligar para a polícia ou denunciar a prefeitura, enfim, vai dizer, tá acontecendo aqui um samba, eu tenho certeza que esse cara não pediu autorização e ele está limitando o direito de ir e vir das pessoas, né? Tanto com seus transportes ou a pé. Vai vir a polícia e acabar com aquilo ali. Porque, senhores, a supremacia da coletividade impera em relação ao detrimento de um privado. Professor, mas tem várias pessoas lá no samba. Sim, mas o interesse ali é apenas de um, que é o comercial, o privado, não daquela coletividade que está no samba. Será que a população toda não é maior do que aquela quantidade de pessoas que está no samba? Por isso que é supremacia do interesse público. Tá? Já quando se trata da indisponibilidade, senhores, presta atenção, tá? A indisponibilidade é diferente. Eu, servidor público, não posso dispor dos bens públicos. Como assim, professor? Imagina a situação. Eu trabalho na Secretaria de Educação, tá? Sou motorista. E aí, minha missão na Secretaria de Educação é ficar passando nas escolas entregando merenda. Correto. Só que aí eu falo bem assim, poxa, velho, hoje mandaram eu entregar iogurte. Não, eu quero esses iogurte para mim. Não vou entregar na escola, não. Ou seja, eu estou deixando de tratar dos bens públicos de maneira indisponível para ser disponível. Eu estou usurpando aquilo ali para mim, pegando, furtando, senhores. Ou seja, os bens públicos são indisponíveis. Professor, mas o senhor falou de bens, mas aí a gente está falando do erário público, né? Apesar de ser um item, mas o erário público é o dinheiro. O dinheiro público ele não é disponível para o servidor público, e sim para a coletividade. Tranquilo? Safo. Então, um gabarito aí da quinta questão, letra A. Vamos para a sexta questão? De acordo com Di Pietro, tá? Di Pietro é um doutrinador no direito administrativo, né? Maria Zanella Di Pietro. Sobre os princípios da administração pública, o princípio que exige que todos os atos administrativos indiquem fundamentos de fato e de direito é denominado o princípio da... Veja, aqui está dizendo o seguinte, né? A doutrinadora pensou em um princípio, assim como outros doutrinadores, que dessem ênfase à fundamentação, que dessem base a tudo que a administração pública faz, para não ficar algo de maneira genérica, tá? A lei manda fazer, eu vou lá e faço. Mas por que você fez? Como você fez? O que você precisou fazer para utilizar aquilo? Então você precisa o que ali, senhores? Motivar. Eu preciso fazer uma motivação daquilo que eu fiz. E a motivação é a fundamentação de fato e de direito, que se chama princípio da motivação, letra A. Professor, dá um exemplo prático. Bora lá. Quando você passa por uma blitz, tá, de trânsito, né? Você passa lá, vamos supor, na Polícia Rodoviária Federal. O policial aborda você, né? Capacete, ok, né? Viseira, ok. Mas você tá com o farol queimado. E aí, meu irmão, é uma multa.
Vai tomar multa? Vai. E essa multa vai vir fundamentada, caso você queira questionar. E essa fundamentação é importante para fins de recurso, tá, pessoal? Você quer entrar com recurso, por exemplo, por conta de uma multa que você não sabe o que foi ou não entende, você precisa sim ter aquela, né, uma nota informando como você foi multado, o local, o horário. Tudo isso é motivação. Fulano de tal foi multado na avenida tal, no horário tal, no sentido tal, apresentando dessa forma, né, com o farol do veículo, da moto, tal, descrição, a discriminação. Isso tudo é a motivação. É preciso ter isso para corroborar aquilo que a administração pública está fazendo, né? Deixar aquilo ali com base. Porque se eu fizesse de qualquer jeito, eu poderia agir com pessoalidade. E aí eu estaria agindo com abuso. Por isso que é interessante ter o princípio da motivação, tá? Princípio da eficiência a gente falou. Moralidade administrativa é o princípio também da moralidade, né? Tá lá no LIMP. A gente vai falar aqui sobre segurança jurídica e autotutela, tá? A segurança jurídica, senhores, diz o seguinte, que eu não posso ser surpreendido por coisas que já foram decididas. Por exemplo, quando a gente fala de segurança jurídica, a gente está falando de algo que já foi, que já adquiriu, né, sua perfeição, um ato perfeito, por exemplo, algo, um direito adquirido ou coisa julgada. Eu não posso mudar essas coisas. Por quê, professor? Porque eu tenho o princípio da segurança jurídica. Imagine, tá? Vem uma sentença, né, e diz que eu tenho direito a ingressar no concurso público por meio de uma ação ordinária que eu entrei e eu quero ingressar no concurso público por conta de um abuso cometido por parte do servidor público, tá? Ingresso, né? Entro lá com mandado de segurança, o mandado de segurança cai, aí entro com ação, enfim, demora lá 3, 4 anos e eu ingresso no concurso público. Cria coisa julgada. Tô no concurso público, depois de 10 anos eu vou ser excluído porque o Estado não queria que eu entrasse com ação? Não, porque eu tenho o princípio da segurança jurídica. Ah, professor, mas eu vejo muita gente com mandado de segurança caindo, não ficando num concurso. É diferente, tá? Mandado de segurança, ele é sensível para isso, tá? Não é uma decisão concreta, diferente de uma ação ordinária, né? Que vai ter uma sentença, que ela vai ser homologada e vai tornar a coisa julgada. Tranquilo? Não tem mais possibilidade de recursos ali. Beleza. E o que é autotutela? Autotutela, senhores, anota aí, ó, súmula vinculante, se quiser anotar, né, claro, 473 do STF, que diz o seguinte, que a administração pública ela pode anular seus atos quando eivados de vício ou revogá-los quando inoportunos ou inconvenientes para a administração pública. Professor, pode dar um exemplo de anulação? Né? O aluno gosta de fazer isso. Anulação é o seguinte, se eu começo um processo aqui na minha linha do tempo, tá? Aqui, só que ele já começa sem consonância com a lei, ou seja, ilegal. Só que ele vai correndo. O processo começou em 2010, por exemplo. Ilegal, né? Chegou em 2023, descobre que lá no início ele estava sem conformidade com a lei. Ilegal. A administração pública pode anular? Pode, por conta da autotutela. A autotutela é essa capacidade da administração pública de anular seus atos eivados de vício. O nome do efeito que se dá para essa anulação é ex-tunc, tá? É XTUNC, ex-tunc. Ou seja, quando chegar em 2023, esse ato vai retroagir até 2010, anulando tudo que foi feito até 2023. Professor, tudo. Mas aí é que tá. Quando anular, ele vai voltar a correr de maneira correta, né, em conformidade com a lei, tudo novamente, só que no ano de 2023, ou seja, vai iniciar novamente, tá? Já quando se trata da revogação, o ato começou em 2010, ele é legal, chegou em 2023, a administração pública entende que ele já não é oportuno nem conveniente para aquele momento. Ou seja, apesar dele ser legal, naquele momento ele não está sendo atrativo, né, nem oportuno nem conveniente. O que é que eu faço? Revogo. Mas na revogação de um ato, a gente não fala de ex-tunc, ele não volta, ele não retroage. Quando a gente fala de revogação, ele, no momento da revogação, para frente, ele não produz mais efeito. O nome desse efeito é ex-nunc, tá? Enquanto a anulação é ex-tunc, a revogação é ex-nunc, ou seja, não retroage. Beleza? Dito isso sobre a autotutela, vamos para a questão de número 7. Nosso gabarito aqui foi letra A, tá? Questão 7.
A administração indireta não possui relação de subordinação com a administração direta, mas está sujeita ao controle finalístico dos seus atos, conforme o princípio da... Veja, aqui envolveu o tema organização administrativa, tá? Que trata da administração direta e indireta, que posteriormente eu trago questões sobre isso, e perguntou, a administração direta tem subordinação na indireta? Não. Ambas são independentes. Quando a gente falar de administração direta e indireta, senhores, elas estão no mesmo patamar. Se eu estiver falando só de administração direta, existe uma relação de subordinação, tá? Porque o órgão ele é subordinado a outros órgãos, tá? O ente superior. Diferente da administração indireta, que é a entidade. E a gente vai falar isso mais à frente, tá? Mas um princípio que tem relação com o controle finalístico é o princípio da tutela. Tutela administrativa, que nada mais é do que uma fiscalização do órgão que criou a administração indireta, que criou o ente ali, tá? Por que uma fiscalização? Porque quando se cria uma administração indireta, seja ela uma autarquia, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública ou uma fundação, esse órgão tem que fazer esse controle, essa fiscalização, que se chama tutela administrativa, princípio da tutela, ou controle finalístico, ou supervisão ministerial. O que é isso? Eu apenas estou fiscalizando para saber se aquela administração direta está seguindo o fim para qual ela foi criada, princípio da especialidade. Ou seja, a gente está falando de dois princípios. Princípio da tutela, que faz a fiscalização, para saber se dentro da administração indireta ela está seguindo o princípio da especialidade, que é seguir o fim para qual ela foi criada. Por isso que o nosso gabarito aqui foi letra A. Letra B a gente já falou, que é a súmula vinculante 473, tá? Não tem nada a ver, né? Que aqui fala de anulação e revogação. Princípio da eficiência já falamos, segurança jurídica também. Gabarito, letra A da sétima questão. Chegamos agora na questão 8. Em relação ao princípio que rege a relação de coordenação e subordinação entre os órgãos, veja, eu já falei sobre isso agora na questão passada, que compõe a estrutura da administração pública, assinale a alternativa correta. Senhores, vocês têm que se apegar a detalhes na questão, porque a resposta está na questão, né? Com certeza, né, professor? Mas, a resposta está no enunciado às vezes, tá? Princípio que rege a relação de coordenação e subordinação. Só existe uma possibilidade de haver coordenação e subordinação, e é dentro dos órgãos. Se falar dentro das entidades com o órgão, está errado. Dentro da própria estrutura está correto, ou seja, dentro dos órgãos. Professor, qual é o princípio que trata de coordenação e subordinação? Princípio da hierarquia. Quem está estudando aí para concursos policiais, por exemplo, né, da Polícia Militar, enfim, sabe que dentro da Polícia Militar existe uma hierarquia e subordinação, né? Você tem lá soldado, né, na base da pirâmide, né, ali embaixo, soldado, você tem cabo, você tem sargento, subtenente, aí vem primeiro-tenente, vem segundo-tenente, se for o caso, segundo-tenente, primeiro-tenente, perdão, aí vem capitão, vem major, vem tenente-coronel e coronel. Então existe sim uma hierarquia ali. Quem está lá em cima, o coronel fechado, esse coronel comanda tudo ali, tá? Então existe uma hierarquia dentro da estrutura da mesma corporação, no caso da Polícia Militar, que é um órgão do Estado. Princípio da hierarquia. Autotutela a gente já viu, súmula vinculante 473, publicidade, os atos têm que ser públicos da administração pública, e princípio da motivação, que é a fundamentação do ato. E aí a gente chega aqui na questão 9, tá? Em relação aos princípios da administração pública, assinale a alternativa correta. O princípio da continuidade, rapidinho, antes da gente ir para a questão, veja, a banca foi bem genérica aqui, tá? Ela só quis saber o seguinte, em relação aos princípios da administração pública, marque o que você acha que está correto. Então ela falou do princípio da continuidade, da motivação, da publicidade, da autotutela, e ela quer saber qual é o conceito correto de cada um deles. Ou se todos estão certos, você tem que achar o errado, ou se todos estão errados, você tem que achar o certo. Então ela quer a correta aqui nesse momento. Vamos lá. O princípio da continuidade está ligado ao poder da administração pública de declarar nulidade aos seus próprios atos? Não. O princípio que fala sobre isso aqui é o princípio da autotutela, senhores. Lembra que aqui a gente falou da súmula vinculante 473? Então, quem fala sobre isso é o princípio da autotutela. Já aqui na assertiva B,
Princípio da motivação. Exige que a administração pública indique fundamentos de fato e de direitos das suas decisões. Achamos aqui nosso gabarito, letra B. Tranquilo, vamos para as demais. O princípio da publicidade afirma que a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas indeterminadas. Olha, ele é bem mala essa banca, né? Não é o princípio da publicidade, mas sim o princípio da impessoalidade, tá? A gente viu também lá no início sobre isso, o princípio da impessoalidade. Letra D. O princípio da autotutela, que é esse aqui, estabelece que serviços públicos essenciais não podem parar. Veja, ele só fez o quê? Permutou aqui, tá? Continuidade era aqui na letra D e autotutela na letra A. Nosso gabarito aqui, letra B de Brasil. Então, senhores, esse foi nosso encontro aqui de questões. Encarecidamente, peço novamente, né? Segue nosso canal, curte nossa página, curte nossos vídeos, comenta, diz se gostou, se não gostou, deixa sugestões, críticas, enfim, seja presente aqui com a gente para a gente poder continuar com essa nossa dinâmica, tá? E breve teremos mais aulas aí, mais questões para melhorar o conhecimento dos senhores, tá? Sem mais, Deus abençoe.